Olá, eu sou a Maria, este é o João e hoje estamos em Quarentena Climática. A Quarentena Climática é um projeto do Climáximo de podcast e vídeo. Podes-nos seguir no Twitter, no Instagram e no Facebook. João, queres-nos explicar um bocadinho como é que interpretas a reação tanto das pessoas como dos governos a este novo vírus? Bem, eu gostava de dizer que, infelizmente, foi criada uma tensão tão grande e avolumada nos últimos meses que estranho é que as pessoas não acabassem por ceder perante ela, porque foi uma pressão permanente e isso fez com que lentamente se fosse entrando dentro da sociedade. Primeiro era só uma conversa de café, depois começou a ser uma coisa falada nas escolas, depois começou a ser uma coisa falada nos locais de trabalho e hoje está amplamente enfiado não só na sociedade como nas próprias instituições, com, naturalmente, o agravar da própria pandemia. E, ao mesmo tempo, as medidas mais gravosas. A Itália já tinha fechado as suas fronteiras, que é uma coisa que se calhar não acontece desde a Idade Média, ou coisa assim. E o Trump anunciou também recentemente que vai proibir durante 30 dias os voos da Europa para os Estados Unidos, o que de facto mostra que estamos já não só com um nível de doença relevante e importante, embora tenhamos tido muitos outros também parecidos com outras doenças, mas que se calhar afetavam outras populações de países mais pobres e havia se calhar um pouco menos este pânico. Mas, por outro lado, este pânico mediático também contribuiu bastante para que a situação se precipitasse e quando há uma correspondência de contágio, criou uma espécie de caldo de cultura para o que está a acontecer. E é também um pouco irónico porque, por exemplo, ano passado houve inúmeros governos e municípios e organizações até que fizeram aprovar nos parlamentos declarações de emergência climática e no fim não fizeram absolutamente nada. Eu não estou a dizer que teriam que fazer o que está a acontecer neste caso com o coronavírus, mas obviamente não fizeram nada. E portanto temos aqui uma questão de dois pesos e duas medidas, porque os efeitos da crise climática são necessariamente incomparáveis com os do coronavírus, embora os do coronavírus sejam obviamente bastante importantes, mas se contarmos apenas impacto direto de mortalidade associada a problemas diretamente relacionados com as emissões de queima de petróleo, gás e carvão em termos respiratórios, cardíacos, etc., temos mais de 11.500 mortes diárias. O coronavírus, naturalmente, é grave, temos que resolvê-lo, mas ainda falta contar todas as outras questões associadas com a crise climática que fazem com que este número seja incomparável e seja uma crise monumentalmente acima daquela que estamos a viver hoje. Há uma certa incoerência, portanto, na narrativa dos governos, na maneira como abordaram esta nova crise e da maneira como abordam a crise climática. Eu acho que os governos naturalmente têm que responder com solidez a problemas de emergência social e acho que esta crise associada ao coronavírus é um problema de emergência social e é preciso resolver. Por isso mesmo também estamos em quarentena climática, tal como em muitos sítios há quarentenas, e é um momento que também precisamos de aproveitar para olhar de uma forma um pouco diferente para tudo aquilo que está a acontecer. Nós, se tivermos apenas com atenção à imprensa, vemos um enorme foco sobre o que é que são as estruturas que estão a combater e todas as falhas que estão associadas. Naturalmente, temos sistemas de saúde em Portugal, como em toda a Europa, que foram durante décadas sendo dilapidados, sendo privatizados, sendo-lhe retiradas competências, sendo-lhe retiradas capacidade de intervenção concreta e que estão naturalmente a colapsar. Ao mesmo tempo que 2019 é o ano com mais emissões de gases com efeito de estufa de sempre, desde que há registros, batendo o recorde de 2018, que bate o recorde de 2017 e por aí fora,
se olharmos desde que conhecemos a realidade das alterações climáticas, desde que há um enorme acordo científico, não só sobre a sua existência, como sobre a sua origem, e olharmos para qual é a ação concreta, só há um ano em que, de facto, as emissões descem, e é 2008, e é por causa da crise financeira também em 2008. Isso vai acontecer agora de novo. Vai haver, claramente, em 2020, uma redução das emissões de gases com efeito de estufa. Já existe. E estamos a montar sucessivas crises umas em cima das outras. E é importante perceber que elas também estão conectadas, têm vetores de contacto fortíssimos. A China, basicamente, com o sistema de produção just in time, de ter sempre as peças que andam a circular por todo o mundo com enorme velocidade e que chegam, são feitas num sítio, depois são transportadas para outro, etc. A China, ao parar as suas fábricas por causa das suas quarentenas, fez com que todo este baralho de cartas se esmoroasse. E, portanto, aí há imediatamente uma crise industrial, porque muitas das fábricas do Ocidente que recebiam essas peças deixaram de recebê-las e, portanto, naturalmente também têm de parar. Ao mesmo tempo, todo o sistema económico muito frágil, associado ao turismo, como por exemplo em Portugal, que depende de um fluxo permanente de milhões de pessoas que estão permanentemente a visitar os países, que necessitam de transporte aéreo, que necessitam depois de alojamento, etc. Todo esse sistema é muito frágil e percebe-se, obviamente, que o impacto desta crise coronavírus, transposta já também para a crise económica, vai fazer com que a circunstância deste setor em particular seja particularmente agravada, mas também outros setores, como por exemplo aqueles muito voltados para a internacionalização. E isto são os grandes mantras que nos vai produzindo, que nos vão ensinando as escolas de economia capitalista neoliberal, que de facto o que nós precisamos é economias voltadas para fora, internacionalizadas, e do just-in-time. E, portanto, temos aqui estes três modelos que são uma espécie de miragem no deserto e que se esboroam perante uma crise como é a crise de simplesmente tentar conter uma pandemia. Também já havia fatores anteriores que estavam a contribuir para uma previsível recessão futura. Havia uma desaceleração económica importante em vários países, desde a China à Índia, que também estavam a desacelerar o seu crescimento, mas a maior parte da Europa estava estagnada em termos de produção industrial. Países como a Alemanha ou o Japão estavam em decréscimo de produção industrial. E parece que um setor importante, se calhar os famosos 1%, ou menos, bastante menos do que 1%, decidiram no final de fevereiro que, já que isto ia ter que acontecer, e olhando também para o coronavírus e o facto, nessa altura, o coronavírus também já estar a sair amplamente do âmbito da China, que estava na hora de desfazerem-se de ações e ativos financeiros e, portanto, houve uma venda muito acelerada que levou a uma queda drástica, brutal, das bolsas, mas os primeiros a vender, naturalmente, são aqueles que ficam melhor. E estamos a falar das Goldman Sachs desta vida, estamos a falar das BlackRock, estamos a falar também agora de novos gigantes como a Google, a Apple, a Amazon, que precipitaram esta crise, isto já é uma crise do capital mais fictício, e ainda acresce em cima disto que a Arábia Saudita olha para a situação e percebe que há uma boa oportunidade para tentar arruinar os concorrentes no setor petrolífero e, perante a redução da procura, inunda o mercado com petróleo barato e, portanto, faz o preço do petróleo despencar, o que significa que indústrias como a indústria do petróleo e gás de fracking dos Estados Unidos, que é muito mais caro em termos de produção, estejam em iminência de colapsar. A Rússia também ajuda à festa aqui. Criam-se uma sucessão de crises que se acumulam e, por cima de todas elas, obviamente, a crise climática, que
em tudo isto, enquanto tudo isto acontece, não deixa de haver uma contínua degradação das condições ambientais. Parece que nos esquecemos que há 2 meses atrás houve provavelmente os maiores incêndios que já registámos, que são os incêndios da Austrália, em dezembro e em janeiro. Também nos esquecemos dos incêndios na Amazónia no verão passado. Como estavas a falar há pouco, isto faz muito lembrar a crise de 2008. E todos estes indícios nos levam a crer que virá aí uma grande crise global, porque este assunto veio no fundo a trazer ao de cima e a expor as fragilidades dos mercados globalizados. E isto vai trazer uma coisa que já é falada bastante nos Estados Unidos e aqui em Portugal, que é o resgate do Estado às empresas, que por sua vez trará um novo problema, que será o resgate do próprio Estado. Bem, estas empresas, naturalmente, assim que perceberam que isto ia descambar, por exemplo, as que mais diretamente percebem o impacto, que são as de viagens, as de turismo e as de combustíveis e de energia, tiveram um descalabro total. O nível de cancelamento de reservas, de viagens, de passagens, etc., é muito elevado. E isso significa, em alguns casos, como também vivem sempre na corda bamba em termos financeiros, que estejam, em muitos casos, com as calças na mão. E, portanto, eles fazem o que fazem sempre. E o que sempre fizeram, o que fizeram em 2008 e que querem fazer agora de novo, que é, agora vão pedir dinheiro ao Estado, para o Estado salvá-los. Neste caso, não podemos ignorar que estamos perante uma nova realidade que, na verdade, já existia em 2008, mas era muito menos visível, porque existia um movimento social e um movimento pela justiça climática muito mais frágil, que é, nós não podemos recuperar algumas destas indústrias. A indústria da aviação, a indústria dos combustíveis fósseis, elas têm que ser redimensionadas e no caso dos fósseis em concreto, têm que ser, basicamente, têm que desaparecer. E, portanto, vai haver uma enorme pressão encavalitada na crise do coronavírus, encavalitada na crise financeira, para se voltar a recuperar um modelo que é totalmente insano e que cria crises que são profundamente maiores do que a crise de saúde do coronavírus. E isso significa que nós não podemos ficar à espera como aconteceu em 2008. Eu lembro quando foi a crise em 2008, no início toda a gente ficou muito expectante para ver o que aconteceu. Os Estados imediatamente salvaram os bancos todos e depois, 2 ou 3 anos depois, por magia, começou uma crise das dívidas soberanas que tinha, obviamente, que ver com esse resgate que os Estados fizeram, os Estados e a própria União Europeia disponibilizou mais de 40% do PIB de toda a zona euro para resgatar a banca. E no fim, não só pagámos a primeira vez o resgate da banca, como depois pagámos a crise do resgate do Estado, como com as medidas de austeridade draconiana que ainda hoje temos muitos resquícios delas em vigor. Já não temos aquela intensidade que tivemos com o Vítor Gaspar e com o Passos Coelho, mas obviamente continuamos a ter ainda um país muito deficitário e muito do que temos hoje de fragilidades, por exemplo, a nível do SNS, tem exatamente que ver com decisão estratégica de manter uma política de austeridade que não reforça os mecanismos de proteção das pessoas e os serviços públicos em geral. E isto ocorre a nível do SNS, mas também ocorre a nível dos transportes públicos e outras infraestruturas, etc. Achas que esse esperar para ver se vai repetir e que o movimento da justiça climática se vai ressentir, ou vês nisto também uma maneira de dar mais força ao movimento? Se acreditas que o movimento vai ganhar força? Haverá uma tendência natural para fazer desaparecer todos os temas que não sejam o coronavírus e, a seguir ao coronavírus, a crise financeira. O que nós precisamos é, de facto, saber já
que há uma sucessão muito previsível de acontecimentos que muitos de nós já vivemos, já assistimos a acontecer, sabemos o que é que eles vão fazer a seguir e, portanto, é importante conseguir travar o mais rápido possível qualquer expectativa que eles tenham de voltar a recompor este sistema suicida perante duas crises, uma delas muito real, que é o coronavírus, a outra delas muito fictícia em alguns casos, porque tem que ver exatamente com uma profunda instabilidade deste sistema financeiro. E, portanto, não podemos voltar a deixar que aconteça a mesma coisa de novo. O que vamos ter sempre é governantes a garantir-nos, quanto pior está a situação, que as coisas melhor vão ficar. Porque é a única maneira que eles sabem lidar com este problema, é fazer promessas de coisas que não podem cumprir, especialmente de riscos que estavam assinalados há décadas e que se estão a materializar e que se materializam com a mais pequena oscilação neste crescimento permanente do capitalismo. Estamos a falar dos 1% a darem ordens aos governantes para garantir que a normalidade vai voltar, quando a normalidade, neste caso, é a garantia do colapso. Estamos a falar da fragilidade dos serviços públicos e, no caso concreto do coronavírus, a fragilidade do Serviço Nacional de Saúde em Portugal e nos outros países, que foram lentamente sendo desmantelados ou não receberam o investimento necessário, e isso nota-se, e por isso mesmo é que há tanta relutância em tornar a coisa super operacional e tentar tratar ao máximo as pessoas. Eu lembro também de estar envolvido há uns anos na luta dos enfermeiros da saúde 24, e de facto era uma parceria público-privada, uma vez mais uma negociata que explorava os enfermeiros. Hoje nota-se muito com o pico do coronavírus uma suborçamentação que leva a um subdimensionamento e que faz com que não tenhamos ferramentas que seriam super úteis neste momento para resolver o problema. Estamos a falar também da enorme aposta no mantra da economia internacionalizada, a internacionalização, e depois o turismo e a galinha dos ovos de ouro, etc. Só que, perante, novamente, um pequeno abalo, isto esboroa-se tudo, e difícil será pensar como é que recuperamos essa economia quando provavelmente ela é irrecuperável. É preciso pensar, de facto, outra maneira disso acontecer. Aliás, precisamos, de facto, pensar outra maneira de produzir e outra maneira de viver. Ao mesmo tempo, a garantia que a crise climática não é prioridade e, portanto, eles vão tentar, ao máximo, recuperar essa dinâmica e, uma vez mais, a enorme pressão será para recuperá-la com crescimento económico baseado em combustíveis fósseis, portanto, resgatar toda a espécie de empresas que são aquelas que, de facto, precisam de ser desmanteladas em grande medida, redimensionadas, nacionalizadas, em muitos casos, quando fazem serviços que são importantes, mas que têm de ser feitos de outra maneira, que não podem obedecer a este modelo totalmente louco. E sabemos também, tal como basta recordar a crise de 2008, a chantagem enorme que será colocada sobre as pessoas que trabalham, o desemprego, a austeridade para milhões de pessoas que há uma década, há pouco mais de uma década, salvaram o sistema financeiro todo com, em muitos casos, a destruição ou a profunda degradação das suas vidas e dos sistemas coletivos que as ajudavam. E, portanto, eles vão tentar recriar um monte de empregos inúteis, muitas vezes insatisfatórios, onde as pessoas trabalham horas demais para fazer coisas irrelevantes ou até prejudiciais à sociedade por salários miseráveis que depois servirão, em alguns casos, para comprar coisas que são colocadas na cabeça das pessoas através de uma indústria de marketing e de publicidade que serve apenas para manter esta máquina, este monstro, a criar cada vez mais, a produzir mais materiais e a criar e a inventar desejos na cabeça das pessoas,
quando não consegue sequer garantir serviços básicos e não consegue sequer resolver crises que são complexas, como o coronavírus, mas que são geríveis. É possível resolver esta crise, é possível resolver problemas de saúde pública com investimento adequado, mas não podemos deixar que 2020 e o coronavírus seja o momento em que este sistema olha para o que aconteceu em 2019 e o poder imenso que saiu de 2019 no movimento pela justiça climática, nomeadamente as greves climáticas e todos os movimentos que o acompanharam, porque eles vão querer utilizar este momento para fazer uma coisa essencial: é travar a revolução política, económica e social que nós precisamos para conseguir salvar a civilização do colapso climático. E por isso mesmo nós estamos em quarentena climática e estamos a preparar-nos para voltar o mais rapidamente possível para as ruas. Obrigada, João. Obrigado.